A gente hoje tem uma endocrinologista maravilhosa, a doutora Andréia Ramos, para conversar com a gente sobre a importância da gente manter a imunidade alta e o que é que a gente precisa fazer, os cuidados que a gente precisa tomar para que ela fique realmente em alta. É claro que, além disso, como eu tenho uma endocrinologista, eu não vou perder a oportunidade de falar sobre outros assuntos. A gente vai conversar também sobre diabetes, sobre tireoide descompensada, os hormônios descompensados e a relação disso tudo com a nossa imunidade, com a nossa saúde física e mental. A gente tem que se cuidar sempre. Mesmo neste momento, você precisando de ajuda, busque um bom médico. E a gente apresenta mais uma agora. Doutora Andréia Ramos, deixa eu ver se ela entra aqui via Skype para conversar com a gente. Deixa eu dar um tempinho para ver se a gente está com a conexão em ordem. Tá tudo certo? Agora eu tô vendo a doutora Andréia ali, mas não aqui, mas as pessoas em casa estão vendo. Então, perfeito. Doutora Andréia, boa tarde, um prazer falar contigo. Seja bem-vinda ao nosso Vida Melhor. Boa tarde, Cláudia, obrigada. Oi para todo mundo. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Muito obrigada, o prazer é nosso. Eu já dei uma adiantadinha, hoje eu penso que a gente precisa entender mesmo que o nosso corpo é um todo, não dá pra gente separar a emoção, a saúde mental da saúde física, né? E de que forma a endocrinologia vê essa junção? O estresse, ele pode ser um agravante para baixa da nossa imunidade? Bom, com certeza, é o primeiro ponto que influencia na nossa imunidade, é o estresse. Então, uma ansiedade, um estresse crônico compromete, isso comprovado, ele reduz nossa imunidade e prejudica. Então, a primeira coisa é tentar fazer esse controle do estresse, né? Que nesse momento muita gente está tendo uma dificuldade. Isso está diretamente ligado aí à alteração hormonal, altera nossa citocina, nossos hormônios, e aí isso causa aí uma descompensação em vários sistemas do nosso corpo. Perfeito. Nesse momento, algumas pessoas acabam misturando um pouquinho o que é a tristeza proveniente do isolamento social, né, de tudo isso que a gente está vivendo, das notícias no jornal, e o que é uma tristeza ou uma baixa de forma geral provocada pela baixa dos hormônios, né, pela queda hormonal. Isso acontece? Isso normalmente a gente já tem essa dificuldade das pessoas confundirem esses sintomas. Então agora mais do que nunca, por estar todo mundo nessa situação de estresse, né, de ansiedade, isso está mais acentuado. Então as pessoas podem sim já normalmente confundir esses sintomas. Então às vezes ela acha que por estar nessa situação de isolamento, está mais desanimada, acha que isso é só por essa situação, mas na verdade por trás disso pode ter realmente uma doença mesmo, ou um hipotireoidismo. Às vezes a falta do hormônio da tireoide dá um quadro parecido com uma depressão, uma fadiga, um cansaço aí crônico, e as pessoas confundem, ou mesmo a pessoa que está entrando na menopausa pode ter esse descontrole dos hormônios que começam a oscilar e começa a ter uma redução, e também sente uns sintomas que também pode confundir aí com sintomas de estresse, de oscilação de humor. Então, com certeza, é importante descartar qualquer causa hormonal, qualquer doença mesmo endocrinológica, antes de pensar que é só um quadro emocional ou um estresse mesmo. Agora, me diz uma coisa, o estresse, ele pode ser um gatilho para essa queda hormonal, gerando, começando aí o hipotireoidismo para quem já tinha uma predisposição, ou mesmo uma queda hormonal para quem já estava a caminho do climatério? Bom, a questão hormonal, ela influencia, sim, nos hormônios. Então, ela pode ter, claro que tem que ter a parte genética, a pessoa tem aquela predisposição genética. No hipotireoidismo, como é uma doença autoimune, também pode ter uma relação, sim, de a pessoa já tinha aquela predisposição e com uma situação de estresse desencadeia as doenças autoimunes, dá aquele gatilho para começar mesmo. Então, isso está super correlacionado, e até no diabetes, tanto para começar um quadro de diabetes mesmo, quanto para piorar. Uma pessoa que já tem diabetes, com estresse, com certeza isso tem uma dificuldade de controle maior. Descompensa, sim, os quadros e pode mesmo começar uma doença que não tinha.
Bom, ainda bem que a gente tem conversado aí ao longo de muitos anos sobre o controle do estresse, a gestão do estresse, mas nesse momento muita gente foi pega de sobressalto com esse bombardeamento de notícias, né, e do que a gente está vendo realmente aí no Brasil e no mundo. Mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte em relação a essa gestão do estresse quando ela é pessoal, né, praticando a meditação, fazendo o nosso tempo ali de quietude, fazendo exercícios físicos. Agora, em relação à alimentação, tem alguma coisa que a gente possa fazer para contribuir com a nossa melhora de imunidade? Bom, da alimentação, então, assim, primeira coisa é que não é hora de fazer dietas muito restritivas, porque a dieta muito restritiva, o corpo recebe aquilo como uma situação de estresse também. Então, é uma coisa que já baixa a imunidade. A gente já normalmente já não orienta a fazer essas dietas muito restritivas, agora mais do que nunca, né? Porque a longo prazo elas não funcionam, né? Nosso corpo cria aí mecanismos para combater essa perda de peso muito acentuada, então isso não funciona no longo prazo. A gente sempre orienta uma mudança de estilo de vida gradual, que você consiga implementar e manter isso a longo prazo, uma manutenção. Então, a primeira coisa é não fazer dietas muito restritivas, restrições muito grandes, e sempre focar aí na comida de verdade, né? Na alimentação variada em legumes, frutas, verduras, porque aí você vai estar garantindo aqueles micronutrientes, as vitaminas, que a gente sabe que é essencial para a formação ali dos processos imunes, das enzimas, tudo isso é muito utilizado, né? Os micronutrientes, as vitaminas. Então, assim, da alimentação, focar em comida de verdade, menos processados, mais comida natural mesmo, verdura, legume, bem variada. Isso você já vai estar com a sua imunidade aí fortalecida. Claro que existem alguns casos que a gente pode usar suplementação, alguns casos específicos que alguma pessoa que não consiga se alimentar de forma tão variada por algum motivo específico, a gente pode usar uma suplementação em alguns casos, mas no geral, tendo uma dieta bem balanceada com esses alimentos mais naturais, você consegue isso de uma forma mais natural. Perfeito. Agora, por um outro lado, algumas pessoas estão aproveitando esse momento de quarentena para enfiar o pé na jaca, né? Como todo mundo diz. E aí, quem estava em controle da alimentação, da sua compulsão alimentar, acaba desistindo desse processo porque fala, não é hora de fazer dieta. E aí mergulha também naqueles alimentos que não são ideais. Alimentos gordurosos e ricos em açúcar, eles ajudam a imunidade a ficar alta ou eles abaixam a imunidade? É aquilo que a gente chama de caloria vazia, né? Então, os alimentos de calorias vazias, então, são muito calóricos, aquela gordura ruim, né? Porque a gente tem gorduras boas, mas esses alimentos processados, industrializados, que tem aquelas gorduras ruins, gordura trans, ou muito açúcar, muito carboidrato refinado, tudo isso te dá calorias vazias. O que isso significa? Você tem muita caloria, então você acaba ganhando até peso, mas você não nutre seu corpo, não está dando aquilo que ele realmente precisa. Então, não está dando muitos os micronutrientes, vitaminas, os macronutrientes de qualidade, né, complexos. Então, realmente é uma coisa que até piora a imunidade também. A gente está comendo aí muita porcaria. Muita gente está com essa dificuldade porque a gente tem aquele comer emocional e juntando com o fato que a gente está mais tempo dentro de casa. Então, fica mais acessível, né, você acessar esses alimentos. E uma coisa assim, a gente pode, nesse momento, controlar o que entra dentro de casa, para evitar isso também. É muito importante, porque se você tem em casa, naquela hora da ansiedade, é difícil de controlar mesmo. A gente sempre, no comer emocional, a gente busca esses alimentos mais palatáveis, mais gostosos, que normalmente são os mais calóricos. E ainda tem um fator aí social que a gente que não tinha tempo, então trabalhava muito, vivia muito na rua, agora está podendo brincar de casinha, né? E o brincar de casinha muitas vezes é ir para a cozinha fazer um bolinho, um docinho, uma comida mais elaborada, ao mesmo tempo mais calórica. É bom a gente tomar esse cuidado mesmo, né, doutora? Isso pode ir para o lado ruim e para o lado bom, né? Porque cozinhar é um ato que ajuda muito na alimentação saudável, a gente incentiva muito, mas a pessoa pode realmente usar esse momento para fazer uma coisa mais, um doce, então vamos usar isso para o lado bom, né? Fazer comidas aí, pratos saudáveis, com comida mesmo de verdade, que a gente leva o melhor dessa situação. Perfeito. Pacientes que já estavam em tratamento de diabetes, que sentem um desconforto, às vezes ficam com receio de procurar ajuda médica nesse momento. A gente ficou ouvindo as notícias que está tudo muito complicado, que tem o risco de contaminação. Ele deve ficar em casa ou ele deve continuar fazendo o seu tratamento? Como é que está essa situação agora?
Bom, a gente está vendo aí na mídia, acho que já está bem claro essa relação até da obesidade com os riscos do Covid, né, de um quadro mais grave. Então, não só a obesidade, que às vezes ela é um pouco negligenciada, né, como uma doença crônica, mas as outras doenças, diabetes, que também entra como um fator de risco, doenças cardiovasculares, hipertensão, a próprio hipotireoidismo, todas essas doenças, como elas te deixam mais suscetível, você não pode, de jeito nenhum, nesse momento, abandonar o seu tratamento. Claro que a gente está orientando, sim, você evitar um ambiente de pronto-socorro, para não se expor tanto, mas o que você pode fazer para não abandonar esse tratamento, não deixar de se tratar, que é importante também. Muitos médicos estão já atuando com a telemedicina, né? Acho que é uma realidade que o CFM autorizou agora por conta da pandemia, então já está autorizado. Então procure saber, se você já fazia algum tratamento, procure saber do seu médico, provavelmente ele vai ter alguma solução para manter esse acompanhamento, ou por telemedicina, ou envio de receita. Então tenta procurar saber como é que ele está fazendo nessa situação, porque é muito importante você continuar, sim, o seu tratamento, não abandonar de jeito nenhum. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, viu? A primeira pergunta diz assim: boa tarde, Cláudia. Gostaria de saber o seguinte: eu entrei na menopausa, a menstruação parou de vez, aí eu comecei a ter um monte de sintomas, alergia, cansaço, dores. Isso é por conta da menopausa ou porque a imunidade está baixa? Bom, provavelmente a queda hormonal da menopausa, se ela já parou de menstruar e já está nesse processo, esses sintomas são compatíveis, então pode ser sim. Mas é o que eu falei antes, os sintomas eles são muito parecidos, né? Então às vezes pode ser as duas coisas, mas que a menopausa causa esses sintomas sim. Então cansaço, alteração de humor, até insônia, uma fadiga, então pode ser sim, só da menopausa. Agora, esse já seria um motivo para essa telespectadora, ela não se identifica, né? Mas procurar um atendimento médico, fazer os exames, não? Com certeza, porque a menopausa, a gente tem formas de lidar com isso, de fazer a terapia de reposição hormonal. Quando ela é bem indicada, ela tem muito benefício, não só para os sintomas, mas para o coração, para a prevenção aí dos ossos, tudo. Então, aí a gente tem um período para começar essa terapia. Então, é importante ela procurar o quanto antes mesmo, porque tem gente que procura muito tarde e aí já não tem mais muito o que fazer, quando passa muito do tempo. Perfeito, obrigada. Próxima. Boa tarde, meu nome é Matias, moro em Capim Grosso, Bahia. Gostaria de saber da doutora quais são os alimentos e os exercícios que ajudam a aumentar a imunidade. Temos alimentos específicos que aumentam a imunidade? Bom, tem alimentos que garantem nosso sistema imunológico, né? Que são os alimentos. Que garante as vitaminas. Então, vitamina A são aqueles alimentos alaranjados, né? Cenoura, manga, folhas verdes escuras. A vitamina C a gente encontra em frutas cítricas. Então, se você tem uma alimentação aí variada em legumes, verduras e frutas, você já tem aí as vitaminas, os micronutrientes importantes, que é cobre, magnésio, zinco, selênio. Você também encontra em farelos integrais, em sementes, castanhas. O sol é importante também, se você conseguir tomar um pouquinho de sol aí por dia, por causa da vitamina D, que também é importante para a imunidade. A outra coisa que ele perguntou, além da alimentação... Exercício. De exercício. O exercício moderado é comprovado que ele melhora o sistema imune. Então, você manter uma atividade física moderada. Porque a atividade física, quando é muito exagerada, muito desgastante, também se torna um estresse, pode comprometer a imunidade. Então, quem é atleta e que faz esses treinos mais competitivos, a imunidade até pode cair. Então, um exercício moderado, sem se cobrar muito também aí nesse momento. Perfeito. Tem uma pergunta aqui. Doutora Andréia, eu estava fazendo um acompanhamento para perder peso, tomando... Não sei o que ela diz aqui. Tomando 2 medicamentos. Um deles é o Orlistat e o outro a injeção. Mas eu quero saber se eu devo continuar ou se isso pode me prejudicar. Ótima pergunta. Essa é ótima a gente pontuar isso.
Se você fazia, então, um tratamento para obesidade, seja com medicamento ou não, é importante você manter, sim, os remédios não... Se você teve indicação de iniciar algum medicamento, então eles não vão te prejudicar, pelo contrário, mantenha o seu tratamento e aquilo que eu falei antes, tente ir atrás do seu médico para ter um acompanhamento, mesmo que seja por telemedicina. E uma coisa importante nesse momento, se você fazer um tratamento para perda de peso, para obesidade, você tem que continuar, então mantenha os seus medicamentos, mas procura reduzir suas metas. Não tenta manter aqueles mesmos resultados, aquelas mesmas metas, que isso pode gerar aí um desgaste, uma ansiedade maior. Tenta reduzir para você manter esse equilíbrio entre seu tratamento físico e a sua sanidade mental, e seu equilíbrio emocional. Então, só reduz um pouquinho as metas, as expectativas, mas continua assim. Nesse momento, a gente fala que manter o peso já está ótimo. Perfeito. Próxima pergunta. Boa tarde, doutora Andréia. Eu tenho problema de tireoide, tomo Puram. Estou com queda de cabelos e as minhas unhas também estão fracas. Estou tomando vitamina de A a Z, mas ainda continuo do mesmo jeito. Estou preocupada. Pode ter alguma ligação com a tireoide? Bom, pode. Então, a primeira coisa, se ela já tem um hipotireoidismo, é bom você dar uma olhadinha nos exames para ver se a dose está adequada. Porque se você tiver com a dose do hormônio adequada, então tá com esse hipotireoidismo compensado, aí não é para dar nenhum desses sintomas. Aí poderia ser uma outra coisa, até a ansiedade. Esse momento que a gente está vivendo de estresse já é um fator que faz queda de cabelo e alteração nas unhas. Mas antes disso, você precisa descartar que não seja a sua tireoide descompensada, já que você já tem o problema. Aí teria que dosar mesmo os hormônios. Perfeito. Doutora, nosso tempo voa quando o assunto é muito bom e é uma pena, mas foi muito bom conversar contigo e eu queria te dar agora uns minutos finais para as suas considerações, para aquele recado importante aí para toda a nossa população. Tá bom, obrigada, adorei participar, adoro falar sobre isso. Então, os recados finais cuide aí do básico, comida de verdade, o seu sono é muito importante, durma bem, faça aí uma higiene do sono, o intestino também é muito importante para a imunidade, então tenha aí uma alimentação variada, tenta tomar um pouquinho de sol e mantenha o equilíbrio para passar por isso de uma forma mais equilibrada aí, de saúde física e emocional. Muito bem. Muito obrigada, doutora Andréia Ramos. Se você precisa conversar, às vezes você está aí precisando até de uma telemedicina. Vou te passar o telefone do WhatsApp. O WhatsApp do consultório da doutora Andréia é o 11 9 41 17 17 12. 11 9 41 17 17 12. Não dá pra gente ficar brincando, ser negligente com a nossa saúde. A gente está nesse momento, todo mundo com precaução, tomando todos os cuidados por conta da Covid-19, mas as outras doenças, elas estão aí. E o nosso corpo precisa de atenção em todas as pontas, em todas as áreas. Não descuide-se, tá bom? Você é importante para mim.